Meus irmãos, bom dia. Vamos dar início à nossa escola dominical. Normalmente é a Rafaela que faz, eu nem olhei se ela me deixou uma mensagem ali, mas então eu vou fazer a leitura, tá? Quero convidar os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de 150. Chegou, então a Rafaela vai fazer. Então, ela vai dizer o texto. Bom dia. Essa manhã fazendo uma oração ao nosso Deus, agradecendo por mais uma semana. Vamos orar? Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, porque o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos livrou do mal. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia que se renova a cada dia sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada pela graça derramada, Senhor. Nós pedimos também que o Senhor fale nos nossos corações. Nos ajude a ouvir a tua voz, Pai, que nosso coração seja terra fértil para a tua palavra, Senhor. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos abrir em Atos. Capítulo 2. Atos capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 42. Amém? Todos encontraram? Só contextualizando um pouquinho aqui esse texto que nós vamos ler. Esse texto ocorre após aquela pregação de Pedro. Na verdade, após aquele momento onde os discípulos estão ali orando e as pessoas escutam eles falando, cada um em sua própria língua. Logo após isso, Pedro ele começa a pregar. E aí várias pessoas se convertem, mais de 3.000 pessoas se convertem. E aqui nós vamos ler como viviam esses convertidos. Então, esse texto está aí dentro desse contexto. Vamos ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos. Então, esse texto está ali logo após a conversão, a pregação de Pedro. A Bíblia relata aqui um pouquinho como que viviam esses irmãos. E eu fiquei pensando nesse texto em algumas coisas interessantes para a nossa vida. O primeiro delas é na simplicidade da vida cristã, na satisfação daquilo que Cristo tinha visto com eles. Aqui, se a gente ler no início, a gente vê que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e aqui também fala com singeleza de coração. Irmãos, eles entenderam aqui a preciosidade daquilo que eles tinham recebido, de como era suficiente a palavra de Cristo para a vida deles. Eu fiquei pensando naquele versículo que Cristo fala que o fardo dele é leve e que ele nos aliviaria. Mas será que nós temos experimentado isso, irmãos? Nós temos entendido que a palavra que Cristo nos deu, o milagre que foi feito por nós, é suficiente para a nossa vida? É aquilo que nós de verdade precisávamos e que isso nos basta? Eu fiquei imaginando e lembrando do povo de Deus ali no deserto. O povo de Deus ali no deserto, eles viviam constantemente experiências com Deus, viviam constantemente milagres, mas não parecia ser suficiente, porque a todo momento aquele povo estava sentindo falta de alguma coisa. E por sempre estarem sentindo falta de alguma coisa, eles abandonavam a palavra de Deus e iam procurar isso em outros lugares. Em todo momento, em toda a história, não só no deserto,
na Terra Prometida, e a gente vai lendo a história do povo de Deus no Antigo Testamento, a gente vê esses exemplos. Sempre sentiam falta de algo, sempre achavam que aquilo não era suficiente, que aquilo que Deus estava entregando não era o que eles precisavam, reclamavam de sentir falta do que tinham no Egito. E aqui a gente vê uma postura completamente diferente, de pessoas que ouviram a palavra, foram tocados por ela e acreditaram e viram que aquilo era o que elas precisavam, e por isso eles seguiam o caminho dos apóstolos. E na nossa vida a gente também precisa entender isso. Aquilo que Cristo nos deu, aquilo que Cristo revelou para nós, é o que nós precisamos. Nós não podemos achar que precisamos de outra coisa. Não podemos querer buscar em outros lugares a satisfação que Cristo já nos deu. Nós, como cristãos, precisamos perseverar, caminhar, avançar. E aqui nesse texto a gente vê isso sendo acontecendo, né? Eles receberam a palavra, eles perseveraram naquilo que receberam e eles cresceram. E aqui fala que dia após dia Deus ia acrescentando a eles aqueles que eram convertidos. Claro que pelo poder do Espírito Santo, mas também pelo trabalho desses irmãos, que a partir dali estavam vivendo o Evangelho, estavam vivendo essa nova vida, estavam praticando essa nova vida, entendendo a suficiência dela e contando dela para as outras pessoas. Aqui também fala que as pessoas ao redor viam aquele grupo com simpatia, e viam com simpatia porque elas viviam aquilo que tinham sido entregues. Nós também precisamos viver, irmãos, entendendo que nós não precisamos de mais nada. Nós não podemos ser cristãos que precisam o tempo todo de um milagre, que precisam de um tempo todo de um mover especial para que a gente possa continuar acreditando, continuar caminhando. A palavra que nos foi entregue tem que ser suficiente para que o nosso pé esteja firme, para que o nosso caminhar esteja firme, olhando para Cristo sempre. Isso precisa nos bastar. E é acreditando nisso, e é vivendo assim que nós vamos avançar, que nós vamos evoluir, que nós vamos crescer. Não só na nossa caminhada cristã, como nas pessoas que nós alcançamos. Porque através da nossa firmeza, da nossa certeza de suficiência da palavra, as outras pessoas também verão isso. Entenderão que essa palavra também é suficiente para elas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a viver a simplicidade do Evangelho, com firmeza no coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, grandioso Pai, Senhor, nós te agradecemos, porque assim como com estes homens, Senhor, que foram tocados por essa palavra, nós também fomos. Nós também fomos achados, escolhidos, ó Deus, e trazidos para debaixo da Tua presença, Senhor. Então nós te pedimos, firma os nossos pés, Senhor. Tira do nosso coração, Senhor, qualquer carência. Nos ajude a entender que verdade revelada é suficiente para o nosso caminhar. É suficiente para caminhar o que o Senhor tem nos chamado. Nos traz temor também no coração, Senhor. Desejo, ó Pai, de estar cada vez mais no centro da Tua vontade, daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer e ser, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos capacite a cada dia, Pai. Essa oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Nós temos o privilégio de estar reunidos para poder estudar a palavra do Senhor, né? Deus, o Senhor, abençoar a nossa vida. Vamos passar para os pedidos de oração. Queria saber, tem algum irmão que tem um pedido especial que queria fazer? Vamos começar com esse lado aqui. Isabel? Sua sala. Isso. Mais alguém? Tereza? Eu quero pedir pelo Diogo, quero pedir pela minha sobrinha, quero pedir pela conversão da minha filha e pedir também pela recuperação do Ali, né? Isso. Mais alguém ali desse lado? Pedido de oração? Não? Aqui no centro. Tem alguém? Ruth? Pelo Arthur? Então, vamos orar por ele, né? Pela saúde dele, né? Os irmãos viram o pedido da Ruth no grupo, né? Vamos continuar orando, né? Tem um pai de fora, 48, 27, alguém aqui? Está fora da padaria? Acho que não. É. Não. Do outro lado aqui tem alguém? minha tia, Vera. Isso, saúde. Lavinha? Pelo meu lado, pela Poliana. Poliana. Tá. Mais alguém? Tem pedido especial? Não? Então nós estamos orando por Mariana, né? Ontem
Mariana passou uma mensagem para a gente, dizendo que ela, graças a Deus, ela está em casa, está indo agora só fazer a quimioterapia e voltando, né? E que Deus tem abençoado muito, que o médico falou, né, que o tratamento está surtindo efeito e que logo logo ela vai fazer a cirurgia. Então vamos continuar orando por ela, né, para Deus continuar abençoando, né? Vamos continuar orando pelos idosos da nossa igreja, né? Nossa irmã Dona Gui está muito fraquinha, né? Então vamos orar para Deus fortalecê-la, né? E ela ter vontade de alimentar. O problema é que quando está muito fraca assim, perde também o apetite, né? E aí quase não está comendo. Vamos orar por ela, pela família, né? Dona Gui. Dona Carmélia também está acamada, né? Já não anda mais, né? Então vamos também orar por ela, né? Para o Senhor abençoar a vida dela. Nosso irmão Senhor Eliseu, né? Os mais idosos da nossa igreja, vamos colocá-los, né, diante do Senhor, né? Senhor Miguel e João, como é que está? Recuperando. Vamos orar por ele também, né? Então tá. Então nós vamos orar e logo depois da oração nós vamos separar por isso, tá? Vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de reunir nessa manhã em torno da Tua Palavra. Sabemos, ó Deus, que Teu Espírito Santo é que ministra o nosso coração, então queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê, Senhor, discernimento, entendimento espiritual, que aquilo que nós aprendemos nessa manhã, Senhor, também possamos colocar isso em prática na nossa vida. Pai, queremos também agora interceder por essas pessoas que foram citadas aqui, Senhor. Que a Tua mão, Tua graça, Senhor, possa alcançá-los nessa manhã. E, ó Deus, visitando-os com graça, Senhor, com poder, o Senhor venha restaurar, Senhor, a saúde de cada um dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a quem recorrer. Sabemos, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações, porque isso é promessa do Senhor na Tua palavra, e também, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e pedimos. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar essas vidas, Senhor, diante do Teu altar. Abençoa-nos então, ó Pai, nesse dia, logo mais no culto à noite, pondo sobre nós, ó Deus, o Teu poder, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia em nossas vidas. Oramos, Pai, e Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos dar oportunidade para os jovens e as crianças saírem da classe, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo de número 4. Tá? Livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse 4. Nós leremos todo o capítulo, vai do primeiro verso até o verso 11. Apocalipse, capítulo de número 4, do primeiro verso até o verso de número 11. Amém? Então o texto diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão,
o segundo é semelhante a um novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus de nosso, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus abençoe o texto e lembre-se. Amém? Irmãos, nós estudamos até agora na introdução do Apocalipse a visão de Cristo no meio da igreja. Então, toda a cena, até no capítulo 3, toda essa primeira parte do Apocalipse, nós falamos que ele é dividido em sessões, né? Então a primeira sessão termina no capítulo 3. Então toda a cena da história dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse se passam na terra. Então é Cristo no meio da igreja, orientando a igreja, repreendendo a igreja, consolando a igreja e fazendo promessas para a igreja. Então é Cristo no meio da igreja, dirigindo a igreja e governando a igreja. Agora, a partir do capítulo 4, a cena muda, irmãos. Então, ao invés de João ver Cristo na igreja, agora ele vê Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu. Então a cena agora muda, né? A cena que estava na terra passa agora para o céu. Então, por isso, o capítulo 4, João começa dizendo que viu uma porta aberta no céu e uma voz chamando para ir para lá para ver. E aí ele, em espírito, ele subiu e começou a ver as coisas que diz o texto aqui, que em breve deverão acontecer. Então veja, o que Cristo revelou na primeira sessão, o que o Apocalipse revelou na primeira sessão, foi os acontecimentos aqui na terra, que já estavam acontecendo, já estão acontecendo aqui na terra. Porém agora a cena passa para o céu, e lá no céu é que vai definir o que agora para frente, da agora para frente irá acontecer. De João, né? Da visão de João. Então Deus leva João para o céu, para que aquilo que vai acontecer no mundo seja então revelado a João. E João agora estava na presença de Deus, e ali João, a partir do capítulo 4, nas outras sessões, João passará a ver agora as coisas que irão acontecer e que acontecerão até no dia do juízo final. Então, começando o capítulo 4 até o capítulo 22, toda a visão que João terá aqui no Apocalipse são coisas que ainda não aconteceram, coisas que irão acontecer. Então por isso o Apocalipse é revelação, ou seja, é Deus tirando o véu para que João, o apóstolo, soubesse daquilo que irá acontecer, e ele então informasse a igreja e abençoasse a igreja, trazendo então para a igreja a visão daquilo que em breve iria começar a acontecer. Por isso a cena se passa no céu, não é na terra. Então por isso a visão que João tem é no céu e não na terra. Então João é levado em espírito, então não é simplesmente uma visão, irmãos, porque uma visão, a pessoa está aqui e aí a cena se passa na frente, essa é a visão, mas João não tem apenas uma visão. João é levado para o lugar aonde as coisas irão ser determinadas e irão acontecer. Estão entendendo, irmãos? Está comigo aí? Então Paulo falou que ele também foi levado em espírito, lembra?
e que ele esteve, né, lá no paraíso e ouviu coisas inefáveis. Aqui agora João está repetindo a mesma experiência de Paulo, porém aqui agora João está vendo aquilo que irá acontecer em breve. Então veja, irmãos, quando na primeira visão que João tem a visão do trono, de um trono no céu, como que um trono no céu. E aí João então vai descrever tudo aquilo que ele estava vendo ali no céu, na presença de Deus, né, e dos anjos lá nos céus. E aí o capítulo 4 todo vai falar a respeito disso. Então, irmãos, a palavra trono, ela acontece aqui no livro de Apocalipse várias e várias vezes, muitas vezes, né? E se os irmãos observarem aqui, só nesse capítulo 4 aqui, que nós vimos aqui, né? Só nesse capítulo 4, a palavra trono aparece 12 vezes. No livro de Apocalipse ela aparece 47 vezes, só no livro de Apocalipse. Então, em toda a Bíblia, 67 vezes, no Novo Testamento, né? Trono aparece 67 vezes. Então, só no livro de Apocalipse 47, e aqui nesse capítulo, 12 vezes a palavra trono é apresentada aqui. E aqui, irmãos, se os irmãos olharem, João, a primeira visão antes de subir para o céu que João tem é de uma porta aberta. Então ele diz assim: eis no céu uma porta aberta. Então veja, para que se veja o que está no céu, o que está lá no céu, precisa ter revelação, né? Então, para saber o que está no céu, precisa ter revelação. Mas para ver o que está no céu, para saber, precisa de revelação. Mas para ver o que está no céu, precisa ir para lá. Como uma pessoa vai ver o que está no céu, né, se não for para o céu? Então há uma porta aberta. Vocês lembram que nós vimos aqui nos capítulos, até o capítulo 3, algumas portas abertas, né? Então, a primeira porta aberta que nós vimos no capítulo 3 foi a porta da oportunidade, lá na igreja, para uma das igrejas que era fraca, né? O Senhor vira e fala assim: eis que eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Era uma porta da oportunidade, para que o Evangelho fosse pregado. Na igreja de Laodiceia, a última igreja, Cristo falou que estava à porta, e era a porta da comunhão, né, chamando a igreja para ter um relacionamento íntimo com Ele. Mas agora aqui no capítulo 4, é uma porta no céu, que é a porta da revelação, é a porta da visão que Deus vai dar para João. Então essa porta se abriu para que João pudesse ver o que estava no céu. E aí não apenas abriu a porta, mas João foi levado. Então ele diz assim no capítulo 3: eis uma porta aberta no céu, como também uma voz que dizia. E aí a voz chama: sobe para cá e eu te mostrarei. Olha, sobe para cá e eu te mostrarei. A voz, irmãos, João descreve como se fosse uma voz de uma trombeta. Lá no início, no capítulo 1, versículo 10, ele fala dessa voz, que aquele que era Cristo, né, que se apresentou no meio da igreja, ele tinha a voz como voz de trombeta. Então essa mesma voz agora o chama para estar lá no céu para a televisão. E ele diz: sobe para aqui que eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quais coisas, irmãos? Das coisas que a igreja estava vivendo. Lembra? Então nós mostramos aqui desde o princípio, né, que a igreja estava passando por lutas, dificuldades, enfrentando provas. A igreja tinha problemas de ordem doutrinária, a igreja tinha problema com pessoas que estavam dentro da igreja causando confusão. Então depois dessas coisas ele diz assim: agora eu vou te mostrar o que deve acontecer. Então é o que vem depois disso que a igreja está vivendo. Então, meus irmãos, a revelação que João terá aqui não é a revelação do que nós estamos vivendo, porque essa revelação do que nós estamos vivendo aqui no mundo, ele já o fez através das cartas à igreja. Então agora ele está dizendo assim: é depois dessas coisas que eu já revelei para vocês sobre a igreja, o que vai acontecer. Então, o que virá logo depois dessas coisas, né? Deus está, e aí, irmãos, João sobe para lá e vê Deus no trono. Mas veja, olha que coisa interessante. A gente
ao ler o Apocalipse, a gente tem a capacidade e, vamos dizer assim, a tendência natural de, ao ouvir, a gente pegar e contextualizar numa visão material, não é? Então, a gente, na mesma hora que a gente lê, a gente pensa num trono como uma grande cadeira e Deus sentado nesse trono, não é assim? Quando a gente lê aqui. Então, por quê? Porque a gente quer automaticamente materializar, né? Então, quando Estevão, antes da sua morte, né, estava pregando, Estevão disse assim, que Deus permitiu a Davi pediu e Deus permitiu a Davi construir um templo, né? Mas Deus disse assim, que casa é essa que me conteria? E que casa poderia conter Deus se ele diz assim, o céu é minha morada e a terra é o estrado dos meus pés? Que trono caberia a Deus? Por isso que o texto, olha o texto, irmãos, ele diz assim, verso 2, imediatamente achei-me espírito e eis armado no céu um trono. Ele não está dizendo assim, havia lá no céu um trono e Deus estava sentado no trono. Ele diz assim, armado. Ele está dizendo, é como o aspecto de um trono. No aspecto de um trono. E diz aí, continua dizendo assim, no trono. E no trono alguém sentado. Veja, ele não declarou claramente assim, Deus estava sentado no trono. Nós sabemos que é o Senhor, não é? Mas João diz assim, alguém sentado no trono. E aí agora João vai descrever quem está sentado no trono, tá? Mas antes disso, irmãos, por que um trono no céu? Por que João viu um trono? Por que João falou do trono no céu? Muito interessante. Trono é lugar de quê, irmãos? De governo. Governo. No trono é que saem as decisões, as ordens, não é? Então o que João está vendo lá no céu? Que alguém tem o governo de tudo o que acontece. Quem é esse que tem o governo de tudo que acontece? O nosso Deus. Então, irmão, João está dizendo assim, que o que se passa na terra, se passa por causa do trono. E o que irá acontecer da agora para frente, irá acontecer por causa do trono. Por isso que a primeira visão que João tem é do trono. De onde sai o governo, de onde saem as ordens, de onde sai o comando, de onde tem tudo nas mãos. E veja, irmãos, isso com uma igreja perseguida, uma igreja que está sofrendo, irmãos que estão passando por lutas e dificuldades, isso tem um significado extremamente importante. Sabe por quê, irmãos? Porque nada que acontece no mundo acontece à parte do trono. Tudo que acontece no mundo acontece sob o governo do trono, sobre as ordens que saem do trono, sobre a mão daquele que se assenta no trono. Então Deus tem o governo da história nas suas mãos, Deus tem a nossa vida nas suas mãos, Deus tem o controle do mundo nas suas mãos. Então nada no mundo, irmãos, é isso que é a primeira mensagem que o apóstolo João está passando, que tudo que está acontecendo no mundo não está acontecendo fora do controle de Deus. Irmãos, às vezes a gente tem a tendência de olhar as coisas do mundo e dizer assim, não, está tudo perdido, acabou, não tem mais esperança, né? O mundo que nós estamos vivendo não tem mais controle, tudo perdeu o controle. Não, irmãos, nada está fora do controle, nada acontece no céu, na terra, nem debaixo da terra, nada acontece no mundo criado por Deus sem o controle do trono, daquele que se assenta no trono. Então, irmãos, nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, desde a coisa mais simples até aquela coisa mais complicada que a gente possa imaginar, tudo isso está debaixo do governo daquele que se assenta no trono, nosso Deus. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque isso traz para nós esperança e segurança. Esperança de saber que a nossa vida está nas mãos dele, então nada vai fugir disso, nada escapa das mãos dele. E segurança, irmãos, de saber que esse que se assenta no trono é o nosso Deus, aquele que manda, aquele que governa, aquele que tem o mundo todo debaixo das suas mãos. Isso é segurança para nós. Isso traz paz ao nosso coração.
não é verdade, irmãos? Isso traz consolo para a nossa alma. Pensa numa igreja, irmãos, passando por lutas, dificuldades. Pensa nos primeiros cristãos que estavam debaixo do governo do Império Romano, que estavam sendo perseguidos, mortos, que muitos deles estavam sendo queimados, outros estavam sendo jogados para os animais. E João está dizendo para a igreja o seguinte: olha, vocês estão achando que esses que estão aí no mundo, que estão governando o mundo, né? Não. Esses que estão aí estão debaixo das mãos daquele que é o Todo-Poderoso. Nada acontece sem a permissão dele. Nada acontece sem a permissão desse Deus Todo-Poderoso. Isso é muito bom para a gente, irmãos. Isso traz uma tranquilidade, não é? De saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Paulo falou uma coisa maravilhosa, irmãos. Paulo certa vez disse assim: se nós vivemos, para o Senhor vivemos. Se nós morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então não faz diferença, irmão. Não faz diferença, minha irmã. Nada que acontece na nossa vida não faz diferença, porque nós estamos nas mãos daquele que é todo-poderoso. Nós não podemos mudar aquilo que é a vontade dele, mas também, irmãos, o mundo não pode mudar. Os governos do mundo não podem mudar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso a igreja pode confiar, pode descansar no Senhor, sabendo que a vida da igreja está nas mãos daquele que é todo-poderoso. Alguém quer falar? Bom, né, irmãos? Muito bom, né? Saber que Ele está no trono. Tudo bem, pastor. Então Deus quer que sofre. Tudo bem, ele sofre. Só tem verdade. Só tem a glória. Ele sofreu, sim. Não sofreu. Pois é, e aí, Ivone, olha que coisa maravilhosa, né? Deus não nos livra do sofrimento, não é? Ele não livra da gente passar pelo sofrimento. Deus permite, porque Deus tem propósito no sofrimento. Nós já aprendemos isso, né? Deus tem propósito no sofrimento. Mas onde é que Deus nos livra? No sofrimento. Vamos dar exemplo? Quer ver? Eu já citei esses exemplos aqui. Deus não impediu que Daniel fosse para a cova dos leões, que os 3 jovens fossem para a fornalha. Então Deus não impediu o sofrimento, não é? Mas onde Deus livrou? No sofrimento, na fornalha, na cova, não é? Então, na nossa vida é assim, irmãos. Deus não impede que o sofrimento venha, porque Deus tem propósito no sofrimento. Em toda a nossa vida, Deus tem um propósito, né? Mas é no sofrimento que Deus livra. Às vezes Deus não livra do sofrimento, mas Deus livra do poder do sofrimento. Isso também é maravilhoso, irmãos. Lembra quando Paulo falou do espinho na carne? Lembra daquele texto lá em 2 Coríntios capítulo 12? Paulo fala do espinho da carne, né? Paulo fala assim que Deus permitiu porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito do espinho na carne de Paulo? Ele disse assim: para que eu não me envaidecesse, para que ele não se orgulhasse com a grandeza das revelações que ele teve. Ele diz: foi-me posto um espinho na carne. Quem era o espinho na carne de Paulo? Não o que era, quem era, né? O que era nós não sabemos. Pode ser uma doença, pode, mas quem era o espinho na carne? O mensageiro de Satanás, ele falou. Então Deus usa o diabo para as coisas ruins. Deus não pode fazer o mal, não é? Então Deus tem um agente do mal. Às vezes o diabo é dominado por ele, sim, pois é, e a gente acha que o diabo é um ser autônomo, né? Que pode fazer o que quer, não. Pode não, o diabo pode fazer o que quer, não. A gente xinga ele. O diabo faz achando que está fazendo a vontade dele, mas está fazendo a vontade de quem? De Deus. Então quem era o espinho na carne? O diabo. E aí, como é que Deus livrou Paulo? No sofrimento, gente. Aí que é o ponto importante, né? Deus não tirou o espinho na carne, mas o que Deus deu? Lembrou? Deu o poder da visão, né? A graça, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então, irmãos, o sofrimento de Paulo era necessário.
para que Deus transformasse Paulo numa pessoa melhor, para que não envaidecesse, não se perdesse, Deus precisou pôr um espinho na carne dele. A Bíblia tem vários exemplos disso, porque o assunto de Jó também foi algo que... Deus queria que Jó fosse um homem melhor. Eu, como tenho muito pavor de mar, eu fico pensando no que aconteceu com Jonas e com Paulo. Já pensou, não sei se era durante a noite, eles jogaram no mar? Como é que a pessoa vai sobreviver, né? Agora acabou, né, Silvio? Acabou não. Agora acabou, dizia. Eles saíram ilesos lá na frente. E pastor, todo sofrimento tem esse caráter didático para nós todos. Todo e qualquer sofrimento. Alguns, a gente entende facilmente. Outros não. Outros nós entenderemos com o tempo. É porque viveu na mente de Jó. A Bíblia fala que era um cara reto, manso, correto, que teve todo aquele mal. O que aquele cara precisava aprender? Mesmo o nome do Senhor sendo glorificado naquele sofrimento. Sim, pois é. E aí, uma vez eu falei aqui sobre Jó, né? A gente olha Jó como um homem perfeito e íntegro, né? Mas depois, no final, Jó declara que não era tão bom assim. Então, Deus, para transformar uma pessoa boa numa pessoa melhor ainda, Deus pode usar o sofrimento. Então, todo sofrimento tem propósito, independente do sofrimento. De qualquer sofrimento, né? Então, quando o sofrimento ele tem origem nas nossas falhas, o objetivo é corrigir as falhas. Mas há sofrimento que não é de origem das nossas falhas, não é? Uma doença, por exemplo, que uma pessoa tem, não fez nada para ter aquela doença, não é? Então, quando o sofrimento não é de origem das nossas falhas, então não é para corrigir, né? É para nos tornar melhor. Pastor, Bacana, não sei se não é? eu vou falar aqui, está dentro do contexto, mas a velhice, por exemplo. A velhice, o cara os órgãos dele vão Envelhecendo. morrendo e vai chegar num ponto que vai vir a falência dos órgãos da pessoa falecer. Quer dizer, não é um sofrimento, é um sofrimento comum, normal. Natural. Isso. Então não é um sofrimento que Deus de punição. É um sofrimento natural. Isso. Todos vão passar por aquilo. Alguns diferentes dos outros, né? Lógico. Pois é. Mas aí, a gente sabe que os anos de vida, eles não estão determinados pelas coisas naturais, né? Por isso que uma pessoa nova morre, né? Porque senão, se fosse os anos de vida determinados pelas coisas naturais, só morreria o velho, não é? Então isso está na mão de Deus, né? Tereza ia falar? Não? Eu ia falar isso. Eu ia falar assim, independe da idade, dos órgãos poder acabar. Mais alguém quer? Verônica? Tudo bem, eu fico lutando com a minha missão. Ai, mas você é bom, né? Quem sabe que é bom é ele e Deus. Até o coração de tirar boca, eu te sei, e lutar 24 horas, não dá um dia, esperar, não dá um dia. Isso, e eu mostrei um dia no sermão aqui para os irmãos que Jó era íntegro e reto na conduta. Então, quando Deus está falando, é na conduta, porque se os irmãos observarem, lá no meio do capítulo do livro de Jó, mais ou menos no meio do livro de Jó, depois que ele foi confrontado pelos amigos que não se tornaram amigos, Jó revelou orgulho e vaidade. Então, a doença que vem de Jó, Deus permitiu a doença para quebrar o orgulho, não para corrigir falhas, irmãos.
não para corrigir atitudes. Gente, isso é maravilhoso. A gente precisa alinhar as coisas, quer ver? Veja bem. O sofrimento, irmãos, quando ele vou voltar a repetir, já falei, mas vou só para os irmãos gravarem. O sofrimento, quando ele vem como resultado de uma falha, de um erro nosso, né, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, certo? Quer ver? Vamos pensar. O cara bebeu a vida inteira, aí ele tem uma cirrose. Então o sofrimento da cirrose é resultado do quê, irmãos? De uma falha, de um comportamento, de atitude. O cara fumou a vida inteira, tem um problema no pulmão. Então esse sofrimento aí, ele veio como resultado de uma falha no comportamento. Mas existem coisas na nossa vida, irmãos, especialmente as internas da alma, que elas não são vistas como falhas de comportamento. Por exemplo, orgulho, irmãos. No que o orgulho é uma falha de comportamento? Não tem falha de comportamento no orgulho. Tem, às vezes, numa pessoa orgulhosa, ele pode fazer alguma coisa errada. Mas o orgulho mesmo é uma questão de vaidade pessoal, interna. Não é? Uma vaidade é uma questão interna. Quando o orgulho se expressa, então ele pode ter uma atitude, um comportamento prejudicar a vida dos outros, mas o orgulho em si é da pessoa, não é? Então é dentro dela. Agora veja, se as atitudes erradas nossas, o sofrimento pode vir como consequência ou para corrigir erros que nós estamos praticando, para a gente não continuar praticando aqueles erros, né? Então o sofrimento pode ter esse propósito, de vir para corrigir, né? Para não deixar que a pessoa continue praticando, certo? O sofrimento pode vir para isso, é um propósito. Mas quando são as coisas internas? Está vendo? Aí o sofrimento pode vir para tratar das questões internas. Então Jó era íntegro e reto no comportamento. Ele desviava do mal. Foi o próprio Deus que falou isso. Mas e no final, o que Deus viu em Jó? Que Jó era orgulhoso. Irmãos, Jó fez 29 ou 39 perguntas para Deus, se não me engano. Acho que foi 19 perguntas para Deus que ele fez. E Deus, quando foi conversar com Jó, fez 70 perguntas para Jó. Jó virou para Deus e disse assim: por que o justo sofre? Por que isso está? Aí Deus começou perguntando para ele assim: onde você estava quando eu lancei os fundamentos na terra? Aí ele disse: quem é você, Jó? Por que você está pensando nisso? Irmãos, Deus usou Satanás para transformar Jó numa pessoa melhor. E Deus pode usar o diabo para transformar a gente numa pessoa melhor, irmão. Agora a gente precisa entender isso. Jó entendeu. Quando é que Jó se tornou melhor? Quando ele, lá no capítulo 42, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele diz: eu falei coisa que eu não entendia, coisa maravilhosa demais para mim. Ele diz assim: tu havias me dito, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Aí ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos. Esse homem do capítulo 42 não é melhor do que o homem do início, que tinha um comportamento bom? Nós temos muita gente que não é crente e tem comportamento bom, gente, mas que não conhece a Deus, que conhece Deus só de ouvir. Não tem muita gente assim? Você conhece muita gente boa, né, que tem comportamento bom, que não faz tanta coisa errada. Deus companheiro, pastor, e a gente dessa, então eu já pedi a Deus para poder falar comigo, para poder falar com ele sobre Deus. Mas parece que ele sabe mais de Deus que eu.
Eu não consigo falar. Porque eu começo a falar e eu falo mais coisas. Mas saber, porque a gente está, novamente, a gente está pensando, irmãos, que uma pessoa crente é aquela que tem um comportamento bom. Não, irmãos, o crente é aquele que tem um relacionamento com Deus, íntimo com Deus. Então, o comportamento, irmãos, bom do crente é resultado do relacionamento com Deus. Não é o comportamento que dá o relacionamento com Deus. Por isso que muita gente pode ter um comportamento bom e não ter relacionamento com Deus. Entenderam? Então, a pessoa pode ter um comportamento bom, mas nunca ter tido uma experiência com Deus, com Jesus. Agora, quem tem uma experiência com Jesus, automaticamente, como resultado dessa experiência com Jesus, dessa vida com Deus, vai ser um comportamento transformado. Né? Beleza? Pastor, muitas vezes a gente não precisa nem falar nada. São só as atitudes que já revelam Cristo. Porque a gente revela onde a gente estava, né? E aí isso é claro, né? Quando Moisés desceu do monte, alguém teve dúvida que Moisés tinha estado com Deus, gente? Por quê? Vocês lembram? Hã? Mas por que todo mundo viu que ele tinha estado com Deus? O rosto brilhava. Então, quem tem relacionamento com Deus, todo mundo vê, né? Porque brilha, né? Não é? Rodrigo, está perguntando? A pergunta minha está até baseada no que você acabou de falar, por causa de orgulho de Jó. Mas quando Deus determinou que deixou o diabo tomar conta da vida dele, quem que foi desafiado? Jó ou o diabo? Nenhum nem o outro, né? Porque ali não era desafio, né? Ali era uma permissão, né? Para revelar alguma coisa. Então, ou seja, Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse na vida de Jó, usando o diabo, para Deus revelar para Jó, né, que Jó tinha que ter uma vida, um relacionamento melhor com Deus. Para que Jó pudesse se tornar melhor, Deus permitiu. E o diabo achou que estava fazendo o que, irmãos? Achou que ele iria fazer Jó pecar. O diabo estava agindo tão inocente, irmãos, que o diabo estava achando assim, que o que ele estava fazendo não fazia parte do plano de Deus. Então, pastor, mas é isso mesmo, porque eu acho que foi um desafio para provar que porque Deus não precisa mostrar nada para o diabo. Nada. Não é? Então, por isso que não foi um desafio para o diabo e nem um desafio para Jó. Né? Então, Jó não foi, irmãos, veja, Jó não se tornou um homem melhor porque Jó não falhou, não pecou na tentação. Isso aí é o que nós imaginamos quando lemos, né? Quer ver, gente? Desculpa, né? Nós vamos voltar para o texto, né? Então vamos ter que voltar, mas é bom que eu estou instruindo a igreja, né? Então pensa aqui, nós achamos o seguinte, que nós nos tornamos melhores quando somos tentados e vencemos a tentação. Não, irmão, nós nunca nos tornamos melhores por vencer a tentação, senão isso é um mérito e um crédito para quem? Para a gente mesmo, não é? Então, Jó não se tornou um homem melhor porque venceu a tentação, porque se fosse assim, então o mérito era de quem? De Jó. Isso implicaria que Jó já estava pronto, então Deus não tinha que trabalhar nada em Jó. Porque se ele foi tentado e ele venceu, então ele já estava pronto. Está comigo aí? Certo? Então, vencer a tentação não torna ninguém melhor. A única coisa que revela vencer a tentação é o tamanho da maturidade que a gente tem. E resultado do relacionamento. Então, Jó venceu a tentação, né, porque Jó tinha uma maturidade cristã, por isso ele venceu, por isso ele não pecou, certo? Tá. Mas não foi isso que tornou Jó melhor.
O que tornou Jó melhor? Foi depois o conhecimento maior que ele teve com Deus no final. A Tem perseguição. a questão da humilhação, né? Ele se humilhou depois que ele viu toda essa questão. Mas eu vejo também que tem muitas questões em aberto, que não tem como ter resposta. Que é um livro muito complexo também, né? Eu concordo perfeitamente com o que o senhor falou. Mas a resposta humilde de Jó depois mostra toda essa questão dele, né? De fugir do mal, ser um cara temente a Deus e tal. E a questão dele se humilhar depois e ver que nada disso também era suficiente, né? Pois é, interessante, veja, Jó, Eva, pensando nisso, né? Vamos pensar, Jó em momento algum colocou a sua integridade, né, e fidelidade a Deus como causa para Deus abençoá-lo e mudá-lo. Pelo contrário, né? Jó virou, nas perguntas dos amigos, Jó virou e falou assim: não, tanto o justo sofre como o ímpio sofre. Então está dizendo, ó, o sofrimento que eu estou passando, né, não tem nada a ver com o ser bom ou ser mal. Na lata, ele falou para os amigos, né? Os amigos disseram: não, porque você pecou, porque você não deu glória a Deus. Ele falou: não, tanto o justo sofre como o ímpio sofre. Não é verdade? E aí, gente, quando é que Jó se humilhou diante de Deus? Quando Jó reconheceu a vaidade que estava no seu coração. E essa declaração que Jó fez, irmãos, Jó também a fez antes de Deus mudar a condição que ele estava vivendo. Aí a gente pensa também que tudo que Deus estava fazendo na vida de Jó era para mostrar que Deus restitui aquilo que o diabo tirou, né? Ah, não, viu a vida de Jó lá? Deus restituiu. Jó não sabia disso não, gente. Jó não leu o livro de Jó, não é? Nós lemos, nós vimos que Deus restituiu, né? Mas Jó não leu não, gente. E a declaração que Jó fez, ele fez antes de Deus mudar a situação dele. Então, se Deus tivesse mudado ou não tivesse mudado, não fazia diferença para Jó, não é? Então, tudo que Jó passou, tudo que Jó perdeu, não foi capaz de fazer Jó se perder, né? E aí a gente acha também que é só Jó que foi trabalhado, não foi? Não, irmãos, os 3 amigos de Jó que vieram, eles foram profundamente trabalhados por Deus, não passaram por sofrimento, mas Deus disse para eles que eles só seriam perdoados e aceitos diante de Deus se Jó intercedesse por eles. Então pensa, o que Deus estava ensinando? O cara veio, te humilhou, te fez passar por sofrimento, né? Pensando lá, não, angústia, sofrimento, era seu amigo, tornou seu inimigo, seu acusador, e aí depois Deus diz assim: olha, eu só vou mudar a condição deles se você orar por eles. Ainda estava na mão de quem? E como que Jó ia mostrar que realmente Jó foi trabalhado e tornou-se um homem melhor? Orando pelos inimigos. Pesado, não é? Orando pelos inimigos. Então, Isaú? Isaac, não, pegou o filho lá de Abraão. Pegou a lenha, o jumento, o telo, para matar o filho dele. Quer dizer, hoje, Deus que me perdoe, se o que eu for falar, eu estiver pecando, mas
dificilmente o cara vai fazer isso. O cara vai chamar ele de doido, vai falar, a mulher dele vai deixar ele sair com esse filho dele, tinha um filho só. Ele saiu e foi até Deus mostrar para ele o cordeiro que ele ia matar. Quer dizer, né? É uma coisa que a gente tem que ter outro espírito para poder entender e aceitar. Pois é, Beto, e a obediência de Abraão foi resultado do quê? Olha aí, quer ver? Vamos aprender. Foi resultado de quê? Por que Abraão teve condição de obedecer, gente? Porque ele já estava seguindo Deus, ele já era servo do Senhor. Por isso que ele conseguiu fazer o que ele fez. E nós não estamos seguindo? Por que para nós seria difícil? Deus tem que estar muito junto da gente. Contar, né? Porque, Beto, só terminando, viu, Beto? Porque a Bíblia não fez questão de esconder, fez questão de revelar que o velho Abraão era amigo de Deus. Né? Por isso ele tinha condição de chegar lá, até naquele lugar. Até onde a gente vai, gente? Até onde o nosso relacionamento com Deus está. É até ali que a gente vai. Viu, gente? Teve uma jornada, uma caminhada. 4 dias de caminhada. 4 dias de caminhada. E para ele, até onde a gente vai, irmãos? Para ele deve ser sofrimento. Mas vamos pensar aqui, até onde a gente vai, gente? Até onde o nosso relacionamento com Deus está. Se tiver só até um dia de caminhada, é até ali só que nós vamos. Então, quanto mais longo estiver o relacionamento nosso com Deus, mais longe nós vamos nas provas. Mais longe nós vamos ter condição de ir nas provas. O escritor de Hebreus fala que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Então, para Abraão não fazia diferença, não, irmãos. Vida e morte estavam nas mãos de Deus. Então, ele diz assim, ó, se ele pediu, por isso que quando Isaac perguntou, Abraão não diz assim, Deus pode fazer. Não, Abraão diz assim, Deus proverá. Deus não pode fazer, não. Deus vai fazer. E para quem Deus vai fazer, gente? Abraão revelou. Para quem Deus vai fazer? Deus proverá para, lembra do texto? Isaac perguntou assim, pai, tem a lenha, tem o fogo, né? E cadê o animal do sacrifício? Aí Abraão respondeu, Deus proverá para si. Para si quem? Para ele, para o próprio Deus. O sacrifício era para quem, gente? Então, ele ia prover para quem? Para ele mesmo. Por isso que o escritor de Hebreus diz assim, que o sacrifício de Isaac foi feito, irmãos. Só não foi feito fisicamente. Mas ele diz, mas foi feito. Foi feito. Abraão pôs lá, né? Lembra que eu falei no culto aqui, irmãos, que tudo estava na mão de Abraão para livrar? Ali tudo é um tipo de Cristo, né? Vocês sabem que é uma representação de Cristo, né? Então, o monte onde Isaac foi sacrificado, né, é o mesmo monte que Jesus foi crucificado. Então, o mesmo monte. Né? E tudo é um exemplo, né? uma coisa assim, né? Então, quando Isaac foi levado para o sacrifício, né, Abraão tinha tudo para livrar. A faca que estava na mão do Abraão, ela podia matar Isaac, como ela podia cortar as cordas. Estava na mão de Abraão cumprir, matar Isaac ou livrar Isaac. Vocês acham que Deus, quando viu o filho na cruz,
Né? Deus não tinha o poder, irmãos, de livrar ou de permitir que Jesus morresse? Mesma coisa, irmãos. O próprio Cristo, ele podia despedaçar. Isaac não podia desamarrar a si mesmo, mas Cristo podia despedaçar aquela cruz. Por isso que Cristo falou que a vida ninguém tira dele, ele espontaneamente a dá. Né? O Pai viu o Filho na cruz, ele tinha poder de livrar, mas ele resolveu entregar, irmãos, e entregar por nós. O Cordeiro, né? Ele proveu o Cordeiro para mostrar o Cristo, né? E o Cordeiro que morreu no lugar de Isaac é o Cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo, né, que é Cristo. Então tudo é uma representação, né? E aí o nosso coração às vezes não pensa nisso, não é? E eu queria que os irmãos guardassem essa palavra que eu falei hoje aqui, até onde nós vamos, né? Então, e até onde está o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Deus, porque se você avaliar isso, você vai ver até onde você vai poder entregar. Se está difícil entregar, se está impossível entregar, é porque no nosso relacionamento nós não vamos até aí. Ainda falta ainda a gente chegar nesse lugar. A hora que no nosso relacionamento a gente chegar até, né, o local onde Deus quer, o desejo de Deus para nós, não vai ser nada difícil, irmãos. Só é difícil para nós porque nós não conseguimos chegar lá ainda no nosso relacionamento com Deus, na nossa fé. Então, por isso que a nossa entrega muitas vezes é limitada. Nós tem gente que tem dificuldade de entregar o dízimo. Não é? Tem gente que tem dificuldade, irmãos, de entregar a família para Deus. Mulher entregar o marido entregar a mulher, né, para Deus, filhos. Né? Por isso, irmãos, que tudo que acontece, às vezes a gente fica revoltado porque a gente não tem condição de entregar, irmãos. Porque para nós, nós estamos agarrados àquilo ainda. Não é verdade? Aí quando a gente está agarrado na gente mesmo, a gente não entrega. Deus, por isso Deus precisa abrir os nossos olhos para a gente enxergar, viver as coisas, né? E tudo, como nós falamos aqui, tudo que tem um propósito, irmão, tudo que tem um propósito, e Deus cumpre esse propósito na nossa vida, né? Por isso que muitas vezes, irmãos, as coisas repetem, as mesmas coisas repetem na nossa vida. Vocês já notaram isso? Que às vezes a gente passa por uma mesma circunstância várias vezes, porque nós não conseguimos ainda passar por ela. A maturidade não chegou naquele ponto ainda. A gente continua agarrado aquilo ainda, né? Aquilo tem valor para nós, aquilo é muito importante para nós. Então a gente não experimenta. E aí a gente não experimenta a libertação. Porque a libertação está justamente na entrega. Quando há uma coisa que eu valorizo demais para mim e que eu não consigo entregar, aquilo está ocupando o valor de Deus na minha vida. E olha, irmãos, às vezes é isso que a gente vai perder. Porque como que a gente vai tentar segurar aquilo que a gente não pode, não tem condição de segurar? Né? Mais pergunta aí? Eu tinha uma pergunta, já está passando a hora. Mas se a resposta for curta, senhor, não pode? É porque dentro disso tudo aí, muitos anos que eu não aprendi nada ainda. Eu busco e não aprendi. Porque Jesus fala com o Pai, né, no Evangelho de João, sobre os discípulos, que aquilo que tu me deste, ele preparou eles, mostrou para eles quem era o Pai. O Filho perguntou
E essa missão que o Pai deu ao Filho, o Filho deu aos discípulos, deu a nós. E agora nós. Agora nós. Essa parada não é fácil. Eu penso assim, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de depressão. Hoje tem demais isso aí. E a Bíblia ensina demais sair fora desse clima. Não tem lugar que fala? Afunda os seus ombros, firma os seus joelhos trôpegos, né? Palavras de exortação, mas a pessoa vai abaixando a cabeça, pode ser crente, pode ser quem for. Parece que a pessoa não tem a capacidade de concentrar naquilo que Deus nos ensina. Então, eu vejo como uma batalha muito grande. É verdade, senhor. É uma batalha muito grande. Então, a pessoa precisa aprender demais, como você está falando aí, até aonde a gente vai, para a gente conseguir. É porque se a pessoa não conhece, pastor, pensa bem, se a pessoa não tem conhecimento, é como se dependesse do pastor Marinho direto. Qual é o pastor Marinho? Para me explicar isso aí. Vou lá na casa dele, mas não mulher. Então, o cristão, ele precisa aprender muito, para não ficar igual muita gente, vai Maria para casa. Mas aí, seu Jones, só bem rapidinho, quer ver? Quando é que a gente sabe que a gente aprendeu isso? Na vida normal, do cotidiano, quando que a gente sabe que a gente aprendeu alguma coisa? Vamos pensar lá. Juan, quando é que a gente sabe, como é que você sabe que aprendeu a dirigir? Dirigindo, não é? Pegando o carro, dirigindo, saindo, não batendo, né? Não é? Então, aprendeu, não aprendeu? Tá. Na vida espiritual, quando que a gente sabe que a gente aprendeu? Então, as dificuldades, elas vêm para quê, gente? Para revelar o quê? O quanto nós aprendemos. Então, se eu já, vamos pensar, Juan aprendeu a dirigir, certo? Ele não precisa voltar para a autoescola, não é? Porque agora ele saiu, passou no teste, pronto. Não foi? No dia do examinador lá, o examinador falou, não, você já sabe dirigir, deu a carteira para ele, pronto. Tá. Ele não precisa voltar para a autoescola, ele não precisa fazer teste de novo, não é? E na vida espiritual? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então veio o teste, você não passou nele, não aprendeu, vai ter que voltar de novo. Gente, por isso, olha, veja, por isso, gente, que Jesus, quando encontrou com os discípulos e viu os discípulos não acreditando que ele havia ressuscitado, ele disse: honestos e tardios de entendimento. Até quando? Jesus disse. Lembra da ressurreição de Lázaro? Ele falou a mesma coisa: até quando vos sofrerei? Ou seja, até quando que eu vou ter que repetir as mesmas coisas para vocês, que vocês não aprenderam até agora? Como é que sabe que não aprendeu até agora, irmãos? Na hora que dá a resposta errada, não é? Então, se veio o problema, a dificuldade, e aí na hora de dar a resposta certa, para mostrar que aprendeu, a pessoa dá a resposta errada, vai ter que voltar de novo. A Cristina brincava, falando assim: volta para a fila, né? Final da fila, para acompanhar os outros que estão lá no teste. Porque nós só vamos demonstrar, irmãos, que nós, e vamos saber que nós amadurecemos, que nós crescemos naquela área, que nós já sabemos, que nós já aprendemos, quando a gente colocar em prática aquilo. E aí, na hora que veio, tá. Então vamos pensar, irmãos, vamos pensar: quando é que eu vou estar livre de ficar uma pessoa amargurada de tudo que os outros fizerem contra mim, eu pegar e ficar emburrado e chateado? O dia que eu amadurecer nessa área, aí aconteceu um problema com alguém, eu guardei mágoa no meu coração, eu não aprendi, eu tenho que voltar lá para trás, né? Então,
Quando é, irmão, que eu vou mostrar que eu aprendi que eu tenho que perdoar as pessoas? Quando as pessoas fizeram alguma coisa contra mim. Então, até quando as pessoas vão fazer algo contra você para te prejudicar? Até quando você ainda não conseguir perdoar. A pessoa não vai ficar casada, nem no emprego, não é? Então, é uma questão simples. Por isso que eu falei que até onde a gente está indo, irmãos, e até onde a gente já foi, é onde a gente vai conseguir. Ah, eu não dou conta. Não. Se não dá conta, é porque não cresceu naquela área. Quanto mais sabe, mais é exigido, né? Veio maior, né? É maior. Pode não vir mais, né? Mais do que antes. Porque pode vir menos situações. Mas com certeza elas serão maiores do que as anteriores. Maiores para a pessoa do que as anteriores. Certo? Então veja, se eu amadureci, eu estava passando por uma situação, eu amadureci, passei naquele teste, a próxima que vier, ela será maior do que a que foi anterior. Mas também eu tenho mais condição de suportá-la. Pastor, eu costumo dizer o seguinte, se a gente passou na prova, glória a Deus, porque a recuperação é muito mais matéria, né? Aí tem que voltar de novo, ainda né? passar na prova, que é pouco Então, matéria. só para a gente encerrar aqui, ó. Pensa comigo aqui, meu irmão, quanta coisa na sua vida que você não sofre mais por ela. Todos nós temos. Não tem exemplo? Por quê? Porque nós paramos de enfrentar situação que pode trazer isso? Não, irmãos. É porque nós já vencemos. Tem um ditado que diz assim, chutar cachorro morto. Chutar cachorro morto faz diferença, irmãos? Então, se uma situação que você já venceu, ela não vai fazer diferença mais na sua vida. Então, ela não vai te incomodar mais. Já passei por ela, não é? Então, nós já somos experientes. Então, Paulo falou isso claro. Paulo diz assim, olha, irmãos, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, eu aprendi. Então ele diz assim, ó, eu já cresci, amadureci e aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele cita as situações. Ele diz assim, ó, tanto eu sei estar humilhado como honrado. Então, se eu for humilhado, eu não vou emburrar, não vou chatear. Se eu for honrado, eu não vou me envadecer. De fartura e de escassez. Ele diz assim, se eu tiver muito, eu não vou me perder. Se eu tiver pouco, eu não vou murmurar. Tanto acho que é essas duas coisas que ele fala, né? Aí ele diz assim, tudo posso. Não, ele diz assim, como é que eu pude fazer tudo? Como é que eu posso ser contente em toda situação? Porque Deus me fortalece. Então, eu já passei, eu já tenho experiência. Então, se vier, isso não vai me afetar. Por que nós somos afetados pelas circunstâncias, irmãos? Porque nós ainda não temos maturidade para enfrentar elas. Entenderam? Então, uma coisa só vai nos afetar se ainda não conseguimos vencer. Então, se já venci, então se vier, não vai fazer diferença. Não é? Nós continuamos no próximo, né? Próximo domingo. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado pelos exemplos da Tua palavra que vem, Senhor, para nos edificar, para nos amadurecer, para nos preparar, Senhor, para que sejamos, Senhor, ó Deus, úteis nas Tuas mãos e também, ó Deus, honrar e glorificar o Teu Evangelho, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão presente aqui hoje, porque o Teu Espírito Santo, Senhor, falou no nosso coração nessa manhã. Queremos Te louvar, Senhor, queremos Te agradecer. Pedimos, ó Deus, a Tua graça no restante desse dia.
E assim oramos, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e até a noite, né?